Passando para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Sexta-feira não gravei, nem no sábado não fiz, porque na quinta-feira perdi uma irmã, mas o céu ganhou, Deus veio buscá-la. Uma irmã de 48 anos, uma pessoa maravilhosa, amada. Sabe aquela alegria da nossa família? Sabe aquela notícia que mexeu com todos nós, porque a gente sabe, Deus nos diz, vigia, porque a morte é como um ladrão. Vem sem avisar, e assim foi. No dia do sepultamento da minha irmã, seria o dia que ela ia viajar para Fortaleza, para a praia, passar uma semana de férias. Estava de malas prontas, mas viajou para outro lugar, para o céu, porque sim, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de boas ações. Sabe, o velório, o enterro foi uma manifestação de carinho, para a gente ter a certeza daquela pessoa que ela era, e isso é que nos conforta. Porque nós sabemos, sim, que a morte, ela vem. Ela vem e não tem como escapar. Está na Bíblia. Não existe na Terra alguém que não vai experimentar a morte. Meu irmão, que coisa. Está aqui no Salmo 89. Que homem que há que viva e não veja a morte, ou que se livre sua alma das garras do sepulcro? Não tem. Não tem. Sabe? Mesmo a gente sabendo que Deus vai cuidar, que Deus toma para si, mas a gente se abala, meu irmão. É uma pessoa que você ama, que você vê ali e não sabe quando será esse encontro. Pode ser amanhã. O que nos chocou foi isso. Um dia antes, todo mundo conversando, todo mundo falando sobre suas vidas, em ligação, em mensagem, em grupo da família. E logo pela manhã, cedinho, chega essa notícia. A minha irmã passou mal de manhã cedinho. E não foi 1h30, ela já chegou ela chegou no hospital já sem vida. E quando a notícia chegou, abalou. Foi como aquele vento na casa de Jó. Jó, teus filhos morreram. E vem sim a dor. Vem sim as angústias, vem sim aquelas indagações, aquelas dúvidas, aquele perguntar a Deus. Por mais que nós tenhamos os pés firmados na rocha. Mas aquela notícia chegou como chegou para Jó. Pá. Quando a gente está cuidando, está no leito, está doente, a gente vai se preparando. Mas quando é assim, meu irmão, dói. Dói. Esses dias foi de choro, de manifestação de carinho, de conversar com Deus, de oração, para que nós possamos entender que chegou a hora, a tempo de nascer, a tempo para morrer. Chegou a hora da minha irmã. E o que nos conforta é o que está aqui em João 11, no versículo 25. Que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? E eu creio. E é isso que me conforta. Você que amanheceu sentindo essa dor, perder alguém querido, amado, porque a minha irmã, a gente era de dizer, de se abraçar, eu te amo, a minha família é assim, a minha família é uma família. Nesse momento estavam todos, ó, assim
assim, agarradinhos ali com a minha mãe. E muitas vezes perguntava a Deus, Deus, por quê? Eu já com 81 anos, debilitada, e levastes a minha filha amada, que ela dava suporte à minha mãe. Não sei se Deus vai explicar esse porquê a ela através de uma mensagem do sonho, ela ainda está. Mas de uma coisa eu sei, que a minha irmã está com Deus, que a minha irmã não morreu, porque ela era uma mulher de fé. Ela sabia que existia o céu e que Deus era acima de todas as coisas. Faz um ano, completou um ano que o marido dela morreu. Teve um câncer e ela cuidou dele 4 anos numa cama, trocou fralda, na quimioterapia, em tudo ali. Cumpriu sua missão. Eu disse a ela, minha irmã, você cumpriu sua missão. Ela já estava abatida, deprimida daquele processo. Completou um ano em maio que ele morreu. E ela disse, agora eu vou cuidar um pouco de mim, vou descansar. Eu vou tirar uma semana de férias, vou para Fortaleza. Tá lá, mala arrumada. Viajou para outro lugar. Aí é o que nos diz o Senhor, vigia. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem o que virá daqui a 1 hora. E ele diz, os teus planos são teus, mas os meus planos são os meus planos. E ontem lá em casa eu falando para os meus irmãos e minha mãe, o meu Deus, o nosso Deus curou a minha filha de um câncer que já estava, era para cortar a perna, um sarcoma, um osteosarcoma, não tinha jeito. A minha sobrinha, eu já contei aqui em algumas pregações, também com um sarcoma, Deus veio e curou. Tirou meu filho das garras da morte. Fez tantas maravilhas. E ele, quando veio buscar para si uma pedra preciosa, nós estamos a indagar, a perguntar. Mas aí eu lembro de Marta e Maria, que disse, Senhor, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E que Jesus, quando viu aquilo tudo, quando presenciou ali na frente daquele Lázaro ali, Jesus chorou. Nós amamos, a gente chora, a gente quando perde. Mas vamos ter essa esperança de quem crê nele. Não morre, vive. Vamos crer no amanhã. E ele vai cuidar de nós porque ele causa a ferida e ele mesmo sara. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Só ele sabe o porquê. Porém, nós confiamos nele. Ele sabe porque ele fez, porque ele levou. Nossa querida e amada irmã deixou 2 filhos para que nós possamos tomar de conta, a família se unir. Mas, enfim, ela adorava cantar louvor, postar coisas sobre Deus, falar sobre Deus, amava a vida. Ela agradecia a Deus o presente da vida, ela dizia, a vida é maravilhosa, a vida tem que ser vivida. E fazia tantos planos para o futuro. Né? Ela tem uma loja, iria reformar outro ponto que ela tem, mudar, estava com planos. Né? Enfim, o plano de Deus era outro. E vamos orar sem cessar, e vamos segurar na mão de Deus, clamar, orar, chorar, falar com o Senhor, para que Ele vire o seu rosto para nós e nos dê sabedoria, calma e cure as feridas dos nossos corações, da nossa família, que nesse momento está abalada, porque o vento passou. Mas nós somos de fé, nós estamos segurando na mão do Senhor. Receba, meu irmão, essa palavra. Você que está passando um momento difícil, que teve uma perda também na sua família.
Quem crê em Deus viverá, mesmo que morra.